Se tivéssemos a capacidade de escolher um dom sobrenatural, havia quem escolhesse parar o tempo, ler pensamentos, transportar-se para outro local ou prever o futuro. Esta última é particularmente comum. Ansiamos saber o que vai acontecer para nos anteciparmos, mas são sempre mais as surpresas do que as certezas. Ruth Manos não podia prever que se ia apaixonar por um português e depois por Portugal, que se tornaria madrastra, que a dor do divórcio a levaria a usar a escrita como terapia, não antecipou que iria dissertar muito sobre ser mulher por todo o mundo, que as suas crónicas iriam viralizar, que iria encontrar o amor novamente e ser mãe como achou que podia já não acontecer. No roteiro da sua vida, pouco se conseguiu prever, exceto talvez o gosto pelo direito que já vinha do pai juiz e da mãe advogada. Ela própria é advogada, escritora, cronista e professora universitária. É um livro aberto que vamos conhecer na próxima hora. Bem-vinda, Ruth Manos. Obrigada, Catarina. Que delícia e que introdução intensa, né? É, como tu és também intensa, ou não? Pois é. Acho que a minha vida é. Se eu sou, eu não sei, mas a minha vida tem sido intensa. Quando estava a estudar aqui o teu percurso, percebi também, por muitas das coisas que foste partilhando no Instagram, que é uma das tuas ferramentas, que de facto muita coisa foi acontecendo sem tu preveres. Mas uma daquelas que era mais possível era o direito, certo? Porque em tua casa já se praticava muito o direito. Qual é que foi o gosto que tu adquiriste desde cedo por esta área? Isso foi engraçado, porque quando eu era adolescente, fui para uma orientação vocacional, porque não sabia bem o que queria, achava que não queria, porque meu pai é do direito, minha mãe é do direito, mas nem meu irmão nem minha irmã foram por esse caminho. Então, eu achava que eu também não queria. E quando eu chego na orientação vocacional, qual as surpresas, não dá, que era direito, engraçado, e também falava em letras, que foi uma coisa que na época não ficou muito ali, mas que depois a vida veio trazendo também os livros e as letras. Mas eu acho que acima de tudo eu via os meus pais felizes com o que eles faziam, né. Muitas vezes a gente fala que a carreira jurídica é muito chata e tal, mas meu pai, né, como juiz era muito feliz, a minha mãe como advogada em direito de família também gostava e acreditava no que fazia. Então acho que foi um bom ponto de partida. Era muito também aquela sede de justiça que muitos advogados dizem que têm? Eu acho que, talvez para mim não fosse tanto uma sede de justiça, mas uma sede de tentar fazer um mundo um pouquinho melhor. Acho que, né, aquela coisa do pessoal que vai muito para o criminal, né, para o Se júri, imagina ali na isso barra de tribunal a i defender. isso nunca foi minha praia, né, minha praia sempre foi um pouco mais bastidores, mas o que ferramenta a gente tinha para tentar tornar o mundo um pouquinho melhor. E é muito curioso hoje ver isso, né, como foi importante esse percurso no direito para o que eu faço hoje como escritora, como palestrante, como professora, que é uma bagagem muito importante de entender mesmo o que é justo, o que é certo e o que a gente pode tentar corrigir. E como é que foi a passagem do direito para decidir que querias mesmo fazer alguma coisa sobre mulheres e sobre ser mulher? Foi muito sutil, na verdade, porque, dentro do direito, né, eu sempre fui enveredando por um caminho que tinha a ver com gênero. O trabalho da mulher sempre foi muito o caminho que eu segui. Acabei gostando muito de direito do trabalho, que era a área do meu pai. Acabei gostando muito dos direitos, né, de uma forma do direito civil, direito das mulheres, tal, que era muito a área da minha mãe. Então acho que isso foi um percurso um pouco natural. Então, acho que, foi sendo complementar, sabe. Não acho que não houve um momento do tipo: "Agora tem que fazer uma transição de carreira", acho que as coisas foram Uhum. fluindo. Aos 25 anos, 24, 25 anos, apaixonaste Pois. por, por um português, como eu referi aqui, e a tua vida mudou por completo. Mudou muito, mudou muito. Eu, Até né, ali era sempre no Brasil, em São Paulo, a tua vida, não é? a vida em São Paulo, sempre viajando, e a única coisa que eu sempre tive certeza, mesmo antes da faculdade de direito, é que eu queria dar aula, queria ser professora, gostava de falar, sempre gostei de falar, então isso eu já sabia. Então comecei a dar aula muito cedo, né, comecei a dar aula particular, aulas de reforço, né, na época da escola com 14 anos, eu aula de reforço, com aula 17 estava dando aula de particular de francês, e fui indo até que aos 22 eu comecei a dar aula em universidade. E era uma vida muito feliz e para mim que fazia muito sentido. E aí já tinha vontade de fazer uma pós-graduação em Direito da União Europeia, e aí conheci um português, falei: "Olha, então talvez seja a hora de ir para Portugal, né, estudar e descobrir o que que acontece com isso". Ruth, uma pessoa decide mudar de país, decide casar-se, decide ter filhos, mas não decide ser madrasta.
não é algo que se planeie ou que se deseje, pelo menos à partida. Embora seja cada vez mais comum, não é? Há cada vez mais famílias reconstituídas, madrastas, padrastos, mas ainda assim não é algo que uma pessoa consiga antecipar. Como é que, com 25 anos, ainda por cima, eras muito jovem, chegas à vida de uma criança que tinha 3 anos na altura e como é que tu aprendes a ocupar um papel que não é um papel que tu esperavas ter ou que nem sequer se sabe como fazer, não é? Imagino eu. É muito interessante, eu penso muito sobre isso, porque hoje eu sou madrasta outra vez, né? Então, o meu atual marido também tem um filho, a Francisca é a minha enteada do primeiro casamento, e hoje madrinha do meu filho. Ela tem 15 anos e o Caetano faz 16 no mês que vem. Então eu brinco que eu não sei se eu nasci para ser mãe, mas eu nasci para ser madrasta, acho que isso a vida me deixou muito claro. E é um desafio muito grande. Eu sempre digo que a única coisa mais difícil do que ser madrasta é ser enteado. Eh, e e o que eu acho que é muito impressionante em ser madrasta é que parece que em todos os aspectos da minha vida, as pessoas esperavam já algo bom de mim, né. Então assim: "Ah, né, você é jornalista, que legal, você deve ser ótima. Você é não sei, você é manicure, que legal, você deve ser ótima". E de repente você é madrasta e todo mundo olha pra você com dúvidas: "Ah, quem será ela? Será que ela é má? Será que ela é boa?". Eu falo: "Mas". Sabe, aquela coisa inesperada, aquele lugar que eu falo: "Mas eu, sou a mesma pessoa". E aí tem toda essa carga que paira sobre a figura da madrasta, tem o desafio todo da relação, e foi um aprendizado muito grande que a gente foi construindo juntas, né, eu e a Francisca, então ela aí com 3 para 4 anos, eu com 25, 2 miúdas. Mas que a gente foi construindo e que eu vejo hoje, muita coisa que eu teria feito de forma diferente. Por exemplo, a Mônica, que é a mãe da Francisca hoje, é uma grande amiga, estava jantando e jogando Monopoly na casa delas, junto com meu marido e com meu filho e com amigas anteontem, mas que é uma relação que a gente foi construir mais Sim, tu no tarde. teu livro também falaste muito sobre a questão da competição entre mulheres. Exato. Tens vários livros, mas dois deles que são bastante conhecidos. Um chama-se Mulheres Não São Chatas, Mulheres Estão Exaustas, e o outro é o Guia Prático Anti-Machismo. E tu dizias que se cai muito naquela coisa da madrasta competir com a mãe, não é? E a madrasta quer ser a mãe, mãe cool, não é? Ou o lado maternal mais cool. E as pessoas muitas vezes falam assim: "Não, mas você não é madrasta, você é mãe-drasta, você é mãe", né, mesma ideia do inglês, do stepmom. E hoje eu falo isso de uma forma muito serena, porque a gente tem que aceitar e valorizar o lugar de madrasta, que não é um lugar de mãe, é outro lugar. Então hoje, né, e aí já aí com 32 anos, quando eu vou conhecer o meu atual marido e ter uma relação também com a mãe do Caetano, eu já fui num lugar muito diferente. Mas o que é ser madrasta? Para quem não está nessa posição. É O é que é que um uma pessoa outro sente? papel. Eu acho que, claro, é diferente se uma criança não tem mãe, né, se o lugar da mãe é um lugar vago, né, sempre vai existir o lugar da mãe, mas se por alguma razão a mãe faleceu, etcétera e tal, existe um lugar de mãe para se ocupar, é uma coisa. Quando existe uma mãe, e hoje eu como mãe posso dizer isso de forma muito tranquila, a mãe da criança é uma só, e vai ser uma só, né, agora o lugar da madrasta é um lugar muito importante. É um lugar de rotina, de dia a dia, e que vai ter chatices, porque quando a criança come o pão sem o prato em cima do sofá, a bronca que a madrasta vai dar é a mesma que o pai e que a mãe vão dar, só que num lugar de uma insegurança emocional mútua da criança e da madrasta também. Será que a criança vai achar que eu não gosto dela porque eu tô dando uma bronca porque comeu o pão em cima do sofá? Então, gera muita insegurança para todo mundo. É um lugar muito desafiador, E também mas solitário? solitário, né, que não se fala sobre ele, eu brinco, né, como é vangloriado o lugar da mãe, que todo mundo elogia, todo mundo acha que é bom, mesmo quando você é uma mãe terrível, né, às vezes Mãe é a mãe, gente não é? é Aquela também. ideia, mãe é mãe, ou pai É é pai. isso. E a madrasta nesse lugar ingrato, e que gera para a criança também dúvidas, né, então acho que é um lugar delicado que a gente tem que tratar com um pouco mais de naturalidade, Mas com é menos ingrato tabu. porquê? Porque o amor pela mãe vai sempre existir e por uma madrasta tem que ser construído? Acho que sim, né, não sei se sempre vai existir, pelos pais, acho que também existe uma construção dos pais, mas é um lugar muito mais seguro. Agora, eu acho que a carga que esse lugar carrega, de ocupar um lugar ao lado do pai, né, de estar na mesma casa uma pessoa que você não conhecia até outro dia, é muito desafiador mesmo para criança. Eh, e vem reforçado pelos contos de fadas e tantas coisas que eu acho que vem sendo quebrado. Hoje eu acho que tem até uma preocupação do audiovisual de produzir outros tipos de madrasta, porque é uma realidade das crianças e dos adultos também, e que a gente precisa manejar de outra forma. Mas eu acho que precisa se conversar sobre isso.
qual é o nosso papel, porque parece que a gente coloca que o único papel correto é ser mãe. E aí, quando uma madrasta tenta ocupar um lugar de mãe, ela muitas vezes pode ofender uma mãe, ela pode confundir uma criança. E não, o lugar de madrasta é outro, né? Assim como o lugar da tia é outro, da avó é outro. Todo mundo tem um lugar possível, um lugar de afeto, um lugar amoroso que não precisa ser espelhado em outra relação. A avó não é a mãe, a tia não é a mãe, a madrasta não é a mãe, tudo bem. E também notas que por parte das mulheres e homens que são os pais ou as mães que estão numa outra vida e que agora têm que aceitar que o seu filho ou que a sua filha tem essa figura, que também há sempre este lado do receio de perderem poder ou de perderem importância, e que isso também prejudica muito mais a relação do que propriamente a reação eventualmente da criança. Ou seja, é muito mais uma questão entre os adultos do que entre os mais novos. Certamente, certamente, eu sempre falo isso, né? Então hoje eu tenho a sorte, né, de ter uma relação muito boa, tanto com a Mônica, mãe da Francisca, quanto com a Rayana, mãe do Caetano, mas nada disso cai de paraquedas no nosso colo. Tudo isso é construção, porque muitas vezes quando eu falo dessas relações, e a relação com meu ex-marido, que foi com a gente no Jardim da Estrela jogar bola com as crianças, meu marido, meu ex-marido, o filho dele de outra relação, meu filho, todo mundo junto. Parece que, nossa, que sorte que ela deu, são todos tão evoluídos. Não, é uma construção, é esforço. Porque sim, é claro que no meu divórcio a gente teve momentos de faísca. É claro que eu tenho divergências de opinião com a mãe do Caetano e ela comigo. É claro que. Mas a gente decide que as crianças merecem que tenham isso, merecem que a gente tenha um aniversário que esteja todo mundo junto, merece que a gente possa. Ah, você vem buscar ele, entra, toma um café, fica aqui em casa meia hora. Então, assim, criar isso para as crianças é responsabilidade nossa. É fácil? Não é. Não é. E quando há... Mas a gente tenta. E quando há uma separação, porque 7 anos depois acabaram por se separar, como é que se gera tudo isso? Porque estás a gerir a tua dor, não é? A tua tristeza, e depois ainda não perdes só o marido, também perdes uma enteada, pelo menos naquele momento, não é? Perdes aquela ligação do dia a dia, pelo menos. Muito difícil. Para mim, acho que foi das partes mais difíceis. E, e, e ela vinha na minha frente, assim, né? Quando eu pensava no divórcio, eu estava num momento de muita dor, mas a Francisca vinha antes, né? Então, um exemplo, a casa onde a gente vivia era uma casa dos meus pais, mas quem saiu de casa fui eu, porque eu não queria tirá-la da casa. Se eu falasse pro meu ex-marido, sai da casa, eu estava tirando ela também, porque a guarda é dele. Então saí eu de casa, porque eu falei, já basta o divórcio em si, todas essas mudanças, eu não quero que ela tenha mais essa. Então, acho que, né, assim como uma mãe coloca os filhos em primeiro lugar, quando a gente está nesse lugar de afeto e de responsabilidade emocional acima de tudo, para uma madrasta, para um padrasto que tem esse tipo de vínculo, as crianças também vêm antes. Então, quando eu me separei, a única, né, principal pergunta da Francisca era se eu ia embora para o Brasil. E eu já vivi uma vida que eu ia 5, 6 vezes por ano ao Brasil, e eu disse para ela, eu falei, olha, eu vou continuar indo muito pro Brasil e provavelmente vou passar temporadas mais longas, mas eu sempre volto. E eu brinco que eu tô há 5 anos cumprindo essa minha promessa, eu sempre volto, ela sempre sabe, eu sempre digo: "Ó, tô indo amanhã", né, efetivamente estou indo pro Brasil amanhã, mas ela sabe que no fim do ano ou janeiro eu venho cá, depois ela sabe que para abril eu venho cá, então assim, essa previsibilidade, né, que é importante para ela, é importante para mim também, E mantém também uma ligação constante, não é? Vão falando ao longo todo do dia. ano. São 2 geminianas, falam muito. Olha, contigo há muitos temas para falar, porque tu nos teus livros e nas tuas crónicas, de facto, vais falando sobre muita coisa sobre ser mulher, sobre diversidade e inclusão. Mas há um tema que eu queria muito trazer aqui, que é o tema da culpa. Tu, no teu livro, Mulheres Não São Chatas, Mulheres Estão Exaustas, dedicas ali um mini capítulo à questão da culpa. Nós já falámos aqui muitas vezes sobre a culpa materna neste programa, mas tu dizes uma coisa muito interessante, que é que há um interesse capitalista sobre a culpa no feminino, que o mundo tem interesse em que as mulheres se sintam culpadas. Que ideia é esta? Explica-nos. E de que culpa é que estás a falar? Isso é muito interessante, né? Eu sempre digo que quem está se sentindo culpada, em geral, não cobra mais. Então, por exemplo, se a gente chega atrasada no trabalho, ou precisa sair para levar um filho no médico, ou precisa sair porque tem uma consulta médica, né? Você fica naquele cenário de culpa, de dívida. Não vai ser nesse dia que você vai pedir um aumento. Né? Não vai ser na semana que você sente que tá, nossa, mas eu não tô produzindo tanto quanto eu deveria, não tô no meu melhor. Então, não vou pedir um aumento, não vou cobrar uma promoção. A mesma coisa, se você está se sentindo culpada com os filhos, quando você chega em casa e fala, nossa, mas eu viajei a trabalho, fiquei muito tempo fora, ou está se sentindo culpada com o enteado, com o marido, esposa, quem quer que você esteja em casa,
não é nesse dia que você vai chegar e dar uma bronca em todo mundo, porque, gente, essa casa tá uma bagunça, gente, né, não dá pra ser assim, arrumar as roupas, dar banho no cachorro. Quando você está num lugar de culpa, você quer ser melhor, você quer ser, né, mostrar serviço, né, fazer miminhos, Ficas etc e tal. diminuída. Exato. Então, sempre que a gente está em posição de se sentir culpada, a gente não está em posição de cobrança com os outros. E isso é muito importante para o sistema. O professor Boaventura de Souza Santos, com todas as ressalvas que podem caber nesse Hum. momento a ele tem um texto muito importante num dos livros dele, que ele fala que o capitalismo assenta sobre duas bases, que são o colonialismo e o patriarcado. Então, se a gente tirar a exploração das ex-colônias e se a gente tirar a exploração das mulheres, o sistema capitalista não sobrevive, ele cai. Se a gente tira essas duas, né, esses dois pilares de ter mulheres trabalhando de graça, né, pela casa, pelas crianças, pelos idosos, pelos animais, se a gente tira também essa exploração histórica da mão de obra barata, né, das empresas, né, quando a gente vai fazer quintais trabalhistas em países menos desenvolvidos, se você tira essas duas coisas, o capitalismo não tem como continuar. Então, a culpa faz parte disso, porque, claro, se a gente estiver se sentindo empoderada, se a gente estiver se sentindo bem, etc e tal, a gente chega e questiona o sistema, do tipo: "Olha, era para eu ter sido promovida e não esse homem aqui na empresa. Olha, era para você, meu filho, meu enteado, meu marido terem feito o jantar, porque eu já deixei tudo pronto e vocês sabiam que eu chegava tarde". Quando você está num lugar de estar convicta de que você tem direitos e que as pessoas deviam cooperar mais com você questiona. Quando você está num lugar de culpa, de submissão, de achar que você deveria estar fazendo mais, você deixa o sistema do jeito que ele está, né. E esse sistema, tu já trabalhas nestes temas há muito tempo, esse sistema mantém-se, com os últimos anos continua a estar muito vivo e recomendado por muitas pessoas? Olha, Catarina, sim, e é muito interessante porque eu faço um trabalho muito próximo com mulheres em alta liderança, né, faço muito treinamento em empresa, com mulheres executivas, e é muito interessante, especialmente quando eu faço palestras em empresas, quando estão todas as mulheres presentes, então a gente tem desde uma mulher que trabalha na copa, trabalha na faxina, até uma mulher que está num alto cargo, que é uma CEO, uma CFO, uma COO. Quando a gente fala sobre esses temas de sobrecarga e de culpa, e de chegar em casa e achar que tinha que ter feito mais, e chegar em casa e tá uma bagunça e tá cansada, apesar do trabalho, do transporte, do tempo que você gastou, a expressão no rosto da moça da faxina e da copa é exatamente a mesma expressão da CFO ou da COO. Então são temas que eles atravessam o tempo, as classes sociais e as posições hierárquicas. Isso vale para todas as mulheres. Então, é uma coisa atemporal, Essa culpa, infelizmente. essa culpa leva-nos depois a tomar decisões ou a não tomar decisões com base nela, não é? Pergunto-te, tu falas sobre estes temas e escreves sobre eles e és uma expert, digamos assim, mas tu própria, enquanto mulher, também dás por ti a ser vítima dessa culpa? O tempo todo. Faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Opa, é muito engraçado, né, a coisa de agradecer muito. Né, a gente veio para uns dias de férias, meu marido tá aqui, meu filho que tem 2 anos e meio, e agora antes da gente começar a gravar, eu falei: "Catarina, só um minutinho, deixa eu só avisar pro meu marido que daqui a 1 horinha eu vou, porque eu sei que ele tem uma reunião". Ele falou: "E se ele tem uma reunião online em casa, ele põe a criança para ver um desenho, se vira". E a gente fica nesse lugar de: "Caramba, eu tinha uma entrevista, deixa eu ficar aqui com calma com a Catarina, aproveitar a maquiagem bonita que me fizeram". Entendeu? Desfrutar. Aproveitar, se bobear ainda volto de metro com mais tempo e ele se vira, mas a gente tem esse lugar que muitas vezes não parte até dos próprios homens, mas parte de uma patrulha, moral nossa mesma, que claro, vem de um inconsciente coletivo, vem de uma pressão social, mas que a gente acha que: "Meu Deus, que legal o meu marido que resolveu ficar com o nosso filho para eu poder vir trabalhar". Ele é A um gente grande pai, não tem é? isso, ele é um grande pai, é isso, a gente fica nesse lugar, eu sempre brinco, né, eu falo assim: "Não, meu marido é acima da média, ele é um cara nota 4". E brincando, não é, ele é um cara nota 8, nota 9, mas como a gente fica nesse lugar de sentir um desconforto a cada vez que a gente sai dessa pele, né, da mulher que dá conta de tudo, que dá conta dos filhos e não sei o quê, e delega isso para alguém. "Não, não, mas e o almoço? Não sei, o que que eles vão almoçar?". O mundo diz pra gente que esse lugar é nosso O também. mundo incluindo também as mulheres, não é? Elas próprias passam essa narrativa para as outras
para todas se manterem no mesmo sistema, não é? Acho que todas nós, né, com as nossas mães, tias, avós, muitas vezes é isso, eu tô indo trabalhar e minha tia, por exemplo, fala assim: "Com quem ficou o Joaquim?" Aí eu falo: "Tá com o pai". "Ah, nossa, mas ele não tinha que trabalhar? Ele não sei", né, parece que tem alguma coisa errada eu ter deixado ali, né. Às vezes minha avó vira pra mim e fala assim: "Então, o que que você vai fazer para o almoço?" Eu falo: "Não vai ter almoço, a gente pede alguma coisa, pede um delivery, tô aqui com você, tô pre". Mas tem essa cobrança desse lugar que é histórico, né, é um lugar que foi o lugar que elas viveram, que elas ocuparam e que, né, as nossas mães começaram a quebrar e a gente vem quebrando aos poucos, mas é um processo lento. Portanto, a culpa é algo que tu aconselhas a retirar, primeiro a ter consciência de e depois a retirar o máximo possível. Que eu acho que É a isso. primeira questão é mesmo ter consciência, que nós não temos, não é? É, eu acho que quando a gente fala assim: "Ah, não, a gente tem que parar de sentir culpa", parece que a gente tem mais um peso, Sim. que é do tipo, ter culpa por estar me sentindo Oh, culpada. tens que descansar, tens que ir ao ginásio para relaxar. É mais um trabalho, não é? É mais uma. Exato, então Tens que acho fazer que meditação, tens que. É mais uma tarefa, não eu é? acho que o trabalho é muito mais de autoconhecimento do que de mudança. Então, se pelo menos você entender os seus gatilhos, por que que eu tô ansiosa aqui? Por que que eu tô achando que eu sou responsável pelo jantar de um homem de 42 anos? Por que que será que eu tô achando que, embora eu faça 80% das coisas das crianças, eu tenho que agradecer por meu marido fazer 20? Então, assim, pelo menos você entender esses gatilhos e ter consciência deles. Em que momentos da vida recente até é que tu te conseguiste impor de uma forma que ficaste orgulhosa de ti própria? Não falo agora de maternidade, mas outras situações de trabalho, etc. Me impor, você diz? Sim. Eu acho que eu tenho algumas boas histórias. Posso contar uma aqui muito interessante em termos de Portugal, né? Como você deve saber, eu fui colunista durante bastante tempo de um grande jornal português, não preciso Uhum. falar nomes, mas que me desligou depois de anos, quando o Joaquim tinha 5 meses, né? Um grande clássico da vida das mães também. E nesse momento, desligamento, em que eles falam, por questões financeiras, e tal, não me impus, mas eu fiz um questionamento. Eu falei: "Já ocorreu a vocês que talvez não seja uma grande ideia mandar embora a colunista que vocês têm, que fala sobre gênero e sobre mulheres, assim que ela se torna mãe, depois de tantos anos? Passou isso pela cabeça de vocês, que não era uma grande ideia fazer isso agora?" Esse confronto, a gente precisa trazer desconforto, né. E aí: "Não, mas não é por isso e tal", eu falei: "Eu quando fui dar à luz, ninguém me perguntou se eu queria fazer um intervalo, eu queria fazer né, uma pausa, ainda que não remunerada. Eu mandei 8 colunas adiantadas quando eu estava grávida de 38 semanas, como se isso fosse a minha obrigação e tal. E aí depois desse esforço todo, é isso?" Então, assim, eu acho que a gente confrontar, e depois eles falam: "Não, você pode ficar pelo tempo que você quiser". Eu falei: "Não, não quero", e tá tudo bem, a relação também já estava desgastada e tal. Mas a gente tem que provocar essas reflexões. Eu acho que isso é importante. É muito difícil fazer isso, mas eu acho que quando a gente percebe que a gente está ou sobrecarregado, ou numa situação de discriminação, ou numa situação de, né, um apoio dentro da família, dentro da empresa, dentro do trabalho, que deveria ser diferente, é muito importante a gente Mesmo, verbalizar. mesmo que do outro lado pareça não existir uma má intenção, mas sim ignorância. Exato, é isso. Ninguém fala assim: vamos mandar embora porque ela virou mãe. Não é isso. Mas, primeiro, tem um papel do inconsciente coletivo e uma falta de sensibilidade. E quando a gente fala sobre representatividade nas empresas, né, por que que é importante? Porque talvez, se na mesa dessa decisão tivesse metade de mulheres, e ainda que, né, 25% fossem mães, talvez alguém tivesse falado: gente, peraí, ela tem um bebê de 5 meses. Mas Não é o momento. também porque se vê só o trabalho como trabalho e não se vê a pessoa que trabalha como um todo. É. Não se olha para outras dimensões da vida. É, isso, É né, isso? faz acho que isso faz muito parte de um sistema que é esse sistema que a gente tem de despersonalização do trabalho, né, a gente vê a pessoa como mão de obra, como Hum. prestador de serviço e não como pessoa, mas eu acho que isso é uma decisão empresarial. Eu tive num evento em São Paulo, no qual uma palestrante falou uma coisa que eu gostei muito, ela fala: "Todos nós devemos ter pelo menos 2 conversas desconfortáveis por semana". E eu acho isso uma métrica muito boa. Então, às vezes, uma conversa desconfortável é chamar, né, o seu filho, o seu enteado, seu marido e falar assim: gente, não podemos mais admitir meia pelo chão na casa. Tá? Tem o cesto da roupa suja, somos todos civilizados, por mais que a gente tenha uma empregada que ajude, não é digno a gente ficar deixando meia como se a gente não tivesse educação. É uma conversa desconfortável? É. É importante? É. Vamos ter essa conversa? Vamos. Às vezes, essa conversa desconfortável é no ambiente de trabalho. Então, acho que as pessoas são muito treinadas para a gente
fugir muito, né, indo para o divertidamente, por exemplo, a gente é muito ensinado que, sentir medo, sentir raiva, são coisas ruins que a gente tem que represar isso e sempre estar nesse modo, ainda mais quando a gente é mulher, de feliz, de boa educação, de sorridente. E é importante a gente entender que a gente sente raiva, que a gente é injustiçada e a gente lidar com isso. Claro que sempre pode ser com boa educação, não precisa ser uma baixaria. Sim, e tendo a noção de que podem vir consequências que nós não gostamos, mas Claro. assumir isso. É Claro. isso. E eu acho que isso faz parte, né, eu brinco assim, ninguém muda o mundo sendo muito simpática. A gente muda o mundo também comprando algumas brigas e tendo alguns desconfortos. E como tu dizes, praticar aquilo que tu dizes, não é? Porque para ti seria incoerente tu defenderes uma coisa e depois naquele momento não chamares a atenção, pelo menos, para aquilo que estava a acontecer. Exatamente, eu acho que é isso. E acho que a decisão também de tornar essa história essa, e como outras histórias da minha carreira públicas, né, de saídas de lugares onde eu trabalhei, por razões políticas, por razões, né, aí atreladas ao feminino de alguma maneira, contar essas histórias também é uma parte de ser honesta com aquilo que eu pesquiso, com aquilo que eu falo e de traçar o meu currículo, né? Faz parte do meu currículo ter sido mandada embora assim que me tornei mãe. Uhum. Olha, falando de coerência, queria também partilhar aqui contigo uma coisa que li que gostava que tu explicasses. Falando sobre feminismo, portanto, sobre igualdade de género, sobre a pessoa fazer aquilo que quer com a sua vida. Ainda assim, ser feminista por vezes também pode ser ceder a certos pedidos de certas pessoas. Exemplo, a tua enteada Francisca, do teu primeiro casamento, quando tu casaste, ela pediu-te para tu pôres o apelido do marido, ou seja, do pai dela, no teu nome. E E tu coloquei. colocaste. Isso é super interessante, porque muitas vezes as pessoas associam a gente ser feminista a gente obedecer uma série de regras pré-fixadas, quando na verdade ser feminista é você ter liberdade de escolha. Né? Então eu sempre digo isso, qual a opinião do feminismo sobre uma mulher que decida que não quer se casar e que vai viajar o mundo e que vai ganhar dinheiro e não quer ter filhos? O feminismo acha ótimo, é isso que ela quer pra ela, é isso que ela faz ela feliz? Ótimo. Agora, qual a opinião do feminismo sobre uma mulher que quer casar na igreja, ter 5 filhos, não quer ter uma carreira, quer trabalhar? Sempre digo, né? Não é não trabalhar, é não ter uma carreira, porque quem fica em casa cuidando de filho trabalha e trabalha muito e trabalha, né, nas coisas mais importantes. Qual a opinião do feminismo sobre isso? Ele acha ótimo também, desde que essa tenha sido a escolha dela. Não foi o pai que impôs, o marido que impôs, a lei que impôs, foi o que ela quis. E nesse caso, quando eu conto a coisa do apelido, né, do sobrenome, eu acho muito importante, porque eu, como feminista, se não fosse o feminismo, eu seria obrigada a colocar o nome de um marido, Quer porque era quisesse, quer assim, não. era assim que a lei fazia. Quando vem o feminismo e te coloca como uma opção colocar ou não o apelido de um marido, isso passa a ser um direito nosso, a fazer se você quiser ou não. E no meu caso, eu não queria, não tinha a menor né, intenção de colocar nome de marido, até a Francisca virar pra mim e falar assim, a gente pode ter o mesmo nome. Tu e ela. Eu e Era esse o ela, era o ponto. nome dela também, né? E aí eu decidi fazer isso num ato de amor por ela, porque eu tentei explicar, não, mas não é disso que torna a gente uma família, etc e tal, né? Mas eu percebi que ela queria, era importante para ela, eu falei, eu vou fazer isso. Eu fui, né? E então a gente teve o mesmo apelido durante anos. E depois, né, me separei. Depois tiveste que tirar. Tirei, e hoje tenho o apelido do meu novo marido, porque eu falei, também quero ter o apelido do meu enteado, Exato. quero ter o apelido do meu filho. Então, assim, nunca foi sobre um marido. Ela ficou triste agora, ou não? Acho que ela já lidou Também bem já é com mais velha, isso, não é é? isso, acho que é outro momento, né, hoje ela mas é muito interessante isso, porque foi sempre focado, por exemplo, na minha relação com as crianças e não na relação com os maridos, então é uma decisão que o feminismo me permitiu fazer por amor e não por obrigação legal. Ainda vês muita confusão com o termo feminismo na população. Muita. E é difícil mesmo, né? Porque feminismo e machismo parecem muito ser termos opostos. E não são, quando, né, o machismo prega a superioridade dos homens e o feminismo prega a igualdade de gênero. Então, acho que é muito frequente as pessoas olharem como se uma coisa fosse, né, frontal à outra, como se o feminismo fosse a superioridade das mulheres. E não é, né? É a luta por igualdade naquilo que dá para ser igual. E tem coisas que a gente sabe que são diferentes também. Uhum. Olha, a tua vida é passada entre Portugal e Brasil, porque tens os teus livros aqui, fazes lançamentos aqui e fazes eventos também, no Brasil também por todo o país. E queria também falar contigo sobre esta diferença entre a cultura portuguesa e a cultura brasileira. Uma das questões muito presentes e que é muito falada é a questão do afeto. Há a ideia de que, vais-me dizer se é verdade ou não, de que os brasileiros são muito mais
afetuosos, abraçam, elogiam e que os portugueses são mais contidos. Isto pode ser uma coisa boa, se for verdade, mas também é usado muitas vezes contra as mulheres, sobretudo contra as mulheres brasileiras. Isto, tu, enquanto mulher brasileira, tu própria já te deparaste com isto em nome próprio, mas também enquanto investigadora, digamos assim. Isso é interessante, né? Eu acho que a gente, né, num primeiro ponto, acho que sim, esse brasileiro tem essa coisa mais física, mais festiva, mais, né, próxima. Eu brinco que toda vez que eu tô aqui, eu vou dar um beijinho nas pessoas, a gente que é brasileiro, a gente segura um pouquinho a pessoa assim pra dar um abracinho, mesmo quando tá conhecendo. E os portugueses dão aquele beijinho mais distante e tal. E às vezes eu brinco com os amigos, né, que agora eu já sou mais próxima, eu falo, fica aqui que eu vou te abraçar. Não quero saber, vou te dar um abracinho porque eu gosto de você. Segura. Mas, essa coisa brasileira que é muito mais, mais física, mais fluida, mais informal e tal, ela é boa para algumas coisas e terrível para outras, né. Eu faço agora muitas palestras de compliance também em empresas e eu falo isso, eu falo: "Gente, né, por mais que nós brasileiros sejamos calorosos e afetuosos, não é para ficar pegando nas pessoas no trabalho não". Né, você tem um grande amigo que você vai abraçar no dia do aniversário, beleza, mas a outra pessoa que você vai cumprimentar, vamos também ter um pouquinho mais de formalidade no ambiente de trabalho, que isso é importante para que ninguém se sinta, de alguma forma, né, inibido, coagido, a qualquer comportamento. Então acho que isso é importante também, quando você pergunta em relação às mulheres brasileiras, parece que sim, que existe sempre uma margem maior de liberdade que se pode tomar com uma mulher por ser brasileira. Comentários de toque, de Acho que quê? sim. Eu tenho uma vivência muito privilegiada em Portugal, eu acho sempre importante dizer isso, né. Eu os anos que vivi em Portugal, vivia numa bolha também, casada com português, num ambiente de doutoramento, colunista de um jornal, né, então assim, não é que eu tenha vivido o que a maioria das mulheres brasileiras vive em outras Eras esferas quando vem respeitada para já à cá. partida, não é? Tinhas esse respeito da Era, comunidade. e geralmente quando você ouve eu sentia, vou ser muito sincera com você, comigo eu sentia muito mais um desafio intelectual do que outra coisa, parece que você ser uma pesquisadora brasileira, né, você ser uma mulher pesquisadora já tem uma visão diferente de ser um homem pesquisador. Você ser uma mulher pesquisadora que vem de uma ex-colônia, que vem de um país tido como um país em desenvolvimento, parece que você é menos pesquisadora do que em outro lugar, né. Eu falo que às vezes em Portugal a gente tem um pouco essa sensação, se a pessoa é CEO da mesma empresa, mas em Moçambique, parece que é menos relevante do que ser CEO da mesma empresa aqui em Portugal. Então acho que Mas essa como é que tu vias essa forma de olhar para ti diferente? Vias em quê? Questionavam muito o teu trabalho? e eu acho que uma presunção de que a gente não está entendendo certas coisas. Então, muitas vezes, algumas explicações, né? O famoso mansplaining, né? Homens explicando. Mas eu sentia muitas vezes isso, tanto no ambiente acadêmico, quanto, né, às vezes no mundo do jornalismo. Mas dá-me um exemplo Eh, desse mansplaining que tu viveste aqui ou no doutoramento que tiraste na Universidade de Lisboa ou no por trabalho? exemplo, explicações muitas vezes, né, até no jornal, sobre performance dos meus próprios textos. Eu sabia perfeitamente como os meus textos performavam sem precisar ver os números. Eu sabia, porque depois de muitos anos escrevendo, a gente sabe o que é texto que viraliza, a gente sabe o que é texto que não vai viralizar, mas eu preciso escrever porque é um posicionamento meu. Eu sei qual é o texto que vai chamar o público brasileiro, eu sei qual é o texto que vai chamar o público português, eu sei quando é que vai ter mais, né, as pessoas que só clicam num link vão sair e não vão navegar no jornal. Eu sabia fazer isso, sempre soube, é meu trabalho, né? Então acho que muitas vezes eu sentia isso que ninguém presumia que eu sabia exatamente o que eu estava fazendo, que era estratégico. Então para mim acho que isso foi marcante e quando eu mostrava que eu sabia tinha sempre uma reação de surpresa. Hum. Como se esperassem que fosse um bocado aleatório, é isso? Exato. Parecia que ias fazendo coisas diferentes só Deu porque sorte nesse, né, viralizou, nossa que sorte que ela deu, olha, não, foi né, as pensado. coisas eram sim, Também sempre há uma foram, história em né. relação ao teu doutoramento que havia um colega que começou também a questionar o teu doutoramento e que tu depois, queria que fosses tu a contar, que achavas que ele também estava a fazer o doutoramento contigo, mas afinal não. Conta-me essa história. Isso é muito interessante quando eu dou as palestras sobre mansplaining, eu conto essa história, porque quando você tem um homem te explicando coisas, o problema não é só, às vezes, o desrespeito por você já saber o que está sendo explicado, mas sim o fato de que muitas vezes a gente questiona o nosso próprio conhecimento. Então a gente estava, né, lá na clássica com o meu grupo de doutoramento, e eu estava voltando de uma temporada longa em Genebra de pesquisa, e o tema da mesa virou o tema do meu doutoramento, que não era um tema nada banal, né, que era a inserção de cláusulas, laborais e sociais nos acordos preferenciais de comércio. E aí,
tinha um amigo de alguém na roda que eu não conhecia. E ele começou a dar opiniões muito diferentes das minhas e falar coisas sobre a minha matéria que eu fiquei um pouco desconcertada. E o primeiro momento, né, eu tive aquela coisa tipo, meu Deus, será que eu tô escrevendo tudo errado? Será que eu entendi tudo errado? Meu Deus, meu Deus. E eu fiquei tão insegura e eu virei pra ele e falei, desculpa, mas você faz doutoramento em que área? Ele falou, não, não tô no doutoramento, eu tô no segundo semestre da licenciatura. E aí, aí eu fiquei assim, do tipo, mas quem deixou esse menino entrar aqui? E eu sempre faço esse convite para as mulheres, né? Quem de nós, né, quando estava no segundo semestre da licenciatura, do bacharelado, ia se enfiar numa roda de doutorandos para falar de uma opinião que você não tem muita base para falar? E isso foi muito interessante, porque quando eu contei essa história né, então assim, eu quase tive a minha pesquisa abalada por uma pessoa que não fazia a menor ideia do que estava falando. E aí a minha editora do Brasil, quando eu coloquei essa passagem no livro, ela colocou uma pergunta, ela falou assim: "Mas uma pessoa que não tem o doutoramento não pode debater o seu tema com você?" Boa E pergunta. foi uma pergunta que eu falei: "Nossa, será que eu estou sendo arrogante?" Aí eu parei, pensei um pouquinho e falei: "Não, uma pessoa que não tenha doutoramento no tema que eu tenho doutoramento pode tirar dúvidas comigo." E isso faz parte de um tema que eu trato muito nas palestras e nos treinamentos em empresas, que é a dificuldade que as mulheres têm em afirmação de autoridade. Se você vai jantar hoje à noite, sexta-feira, né, não sei quando vai ao ar, mas estamos gravando numa sexta-feira. Se a Catarina vai jantar e alguma pessoa começa a explicar como é que funciona a rádio e não sei o que e tal, você olha e fala: "Olha, meu querido, desculpa, sou eu que trabalho com isso, você pode tirar dúvidas comigo, mas a autoridade em rádio e em jornalismo sou eu. Você faz o quê? Você é engenheiro? Então tá bom, quando eu quiser dúvidas sobre engenharia civil, eu pergunto a você." E eu acho que a gente que é mulher tem que né, tomar esses lugares de autoridade e respeitar esses lugares. Quando a Cris, que é a faxineira lá em casa, eu vejo que tem uma mancha qualquer, eu falo: "Cris, que produto que é para comprar para isso?" Porque eu sei que ela sabe melhor do que Não eu. vais tu assumir que sabes Não é tudo, porque eu não é? sou a patroa, o dinheiro é meu, vou comprar o produto que eu acho. Falo: "Cris, como é que a gente tira essa mancha?" Porque é respeitar o lugar dela como uma mulher que trabalha com isso e que é um trabalho tão importante para mim que a autoridade é ela, não sou eu. Mas essa reação de receio e de medo é semelhante àquela ideia de quando ouvimos 10 elogios e uma crítica, acreditamos primeiro na crítica e só depois nos elogios. Ou se calhar nem sequer chegamos a acreditar nos elogios, não é? É um clássico, né, eu escrevendo em jornal é isso, você pode ter, né, 200 comentários favoráveis, você olha para aquele negativo e te abala muito. Mas eu acho que a gente precisa ter esse processo de consciência mesmo, né, então, assim como a consciência da culpa, é a consciência de o que que uma crítica faz comigo e o que que eu estou soterrando embaixo de tantos elogios, né, isso é importante da gente ter em mente. Tu próprio enquanto escritor, enquanto cronista, recebes muitos comentários de todo o tipo. Acredito. De todo tipo. Eu hoje, né, estava conversando isso até com o João, meu editor aqui em Portugal. Eu não estou escrevendo em nenhum jornal e nesse momento não tenho nenhuma vontade de voltar, porque é um grande carinho na nossa saúde mental não tá nesse tipo de exposição, né. No Instagram tem, né, tem bastante seguidor, etcétera e tal, mas no Instagram tem uma seleção de quem tá ali também, né, as pessoas estão ali estão porque querem. Já gostam à Então partida, não é? claro que tem críticas, claro que tem, mas às vezes críticas que partem de outros lugares, não são haters, que eu acho que tem essa diferença. Então, acho que ajuda, Ainda ajuda. sobre a questão de Brasil-Portugal, até a questão da língua, e tu trabalhas com a língua, e a forma como se fala e o sotaque também é usado, não no meio em que estás, que é um meio já intelectual, mas noutros meios, e daquela que é a tua observação, como uma questão para diminuir as mulheres, não é? Aquela coisa do falar muito doce, o falar muito simpático, que depois é confundido com menos profissionalismo ou com menos, a pessoa estar apta a ser menos respeitada, ou, enfim, passa-se uma barreira por causa dessa forma de estar e de falar. Não sei se estás a entender o que. Não, não, entendo, entendo. E é interessante que a gente vê, né, hoje em Portugal, né, com todas as questões relativas à imigração, os brasileiros ocupam um lugar muito importante no serviço, né, que eu acho que quando você está no serviço, está numa loja, está no restaurante, essa coisa da simpatia, da cordialidade que, né, não sei se cordialidade, mas a Sim. simpatia, do sorriso e tal, que é muito do brasileiro, é bem-vinda. Mas em outros momentos, não é. Então, assim, é também interessante como tem esse uso flexível, né, da forma de ser e da mão de obra de acordo com certos interesses. Talvez, né, talvez para ir dar aula na clássica, o meu sotaque talvez não fosse tão bem-vindo, talvez isso fosse uma certa perda de credibilidade perante os alunos. E que no Brasil a gente vai ter de outras formas, que, por exemplo, no Brasil, o meu sotaque é um sotaque de São Paulo, é um sotaque que é tido como um sotaque, né, entre Rio e São Paulo, ali no Sudeste, os sotaques tidos como
né, os mais limpos, os mais sem sotaques. E quando uma pessoa do Nordeste fala, a gente no Brasil também vai ter esse mesmo tipo de discriminação internamente. Estigma, não é? Sobre aquilo que a pessoa representa por causa da forma como fala. Exato, então, né, eu no doutoramento tinha 2 colegas absolutamente brilhantes da Paraíba, mas que eu lembro que assim, se essa pessoa vai dar aula numa universidade em São Paulo, ela também vai enfrentar desafios, né, sobre: "Ah, será que ela sabe tanto assim?", porque as pessoas vêm munidas, né, né, desse inconsciente preconceituoso que carrega, né, que certos sotaques são para certas posições e outros não. Referiste que tu próprio nos fins dos e-mails, aqui em Portugal há muito aquela coisa do com os melhores cumprimentos, os meus cumprimentos, enfim, uma coisa muito formal e que tu muitas vezes terminavas os teus e-mails para os teus orientadores, creio eu, com beijos, abraços e que isso era estranho. E é uma coisa cultural, né. E eu acho que tem um processo também da gente se adequar. Quem vem para um outro país também tem que se adequar a algumas regras. Então, né, num primeiro momento eu percebi, eu lembro que, quando eu cheguei para fazer uma pós-graduação na clássica antes, né, do doutoramento, eu lembro que tinha uma, né, que me ajudou muito, uma senhora que trabalhava na secretaria e que eu mandava: "Natália, beijinhos", e não sei o que e tal. E aí quando eu cheguei aqui alguém falava: "A doutora Natália", eu falei: "Ai meu Deus, falei errado, era pra chamar ela de doutora". Eu lembro que eu trouxe presente pra ela do Brasil e tal, e claro, fui muito bem tratada, mas às vezes a gente tem um processo de adequação, de entender como é natural de falar com as pessoas aqui. Então eu digo isso também, falo muito isso para os brasileiros, do tipo, você decidiu mudar de país, também se adeque a certos hábitos, faz sentido. O que é que para ti aqui foi mais chocante em Portugal de diferenças? Além desta questão do afeto e da língua, o que é que para ti foi mais. Isto é difícil de eu me adaptar? Ou vai ser difícil, mas. Eu acho que o grau de seriedade das conversas para mim era muito difícil uma época. Eu lembro que ali meio perto do meu divórcio, eh, eu lembro que, embora eu gostasse individualmente muito, né, dos amigos do meu marido, das pessoas, eu tinha uma sensação de que quando eu ia para os jantares, os temas muitas vezes eram temas muito importantes, sem dúvida nenhuma, de política, de economia, depois falava um pouco sobre futebol, as mulheres falavam sobre os filhos, mas havia pouca brincadeira. Hum. Isso pra mim era muito difícil. Eu quando tô no Brasil e saio com os amigos, a gente ri muito o tempo todo. E a gente Parvoíces de. e parvoíce do tipo: "Vamos jogar um jogo? Vamos", olha, né, tem uma brincadeira que um amigo faz que eu adoro, ele fala assim, ele conta uma história sobre uma pessoa que a Catarina não conhece. "Então vou te contar uma história aqui sobre uma pessoa, e agora eu vou te mostrar 4 fotos, você tem que adivinhar quem é". Isso é giro. Então, assim, coisas que a gente faz, porque a gente chega na sexta-feira, no sábado, depois todo mundo trabalhou, todo mundo estudou, né? Todo mundo com problemas de família, cansado com os filhos. O que que a gente quer agora? Então, assim, eu lembro que pra mim isso era difícil, porque sempre tive muito essa sede de rir, de relaxar, de ter esses bons momentos, e que às vezes a gente saía pra jantar e os assuntos eram muito sérios. Sempre importantes, né? Mas que às vezes aquele momento mais levinho fazia falta. Olha, também te queria perguntar sobre uma das tuas crónicas mais lidas em Portugal, que se chama A Estranha Geração dos Adultos Mimados. Li Certo? ontem, olha que engraçado. A sério? É. Releste porquê? Por alguma razão ou porque. Porque eu estava separando uns papéis em casa e teve uma revista do Observador que publicou, era uma revista anual e que saiu essa crônica impressa. Eu falei: "Que saiu meu nessa revista?". Aí fui lá ver, era Foi essa. uma das mais lidas, se não a mais lida. E tu aqui falas muito sobre uma geração que tu denominas de geração flor de estufa. Que, enfim, que é uma geração que não se dedica, que desiste rapidamente sobre o trabalho, mas também sobre as relações. O que é esta geração flor de estufa que tu identificas e quem é que é a geração, para quem nos está a ouvir saber, se faz parte desta geração ou não? Você sabe que depois de escrever esse texto, eu tive que fazer uma conferência sobre conflitos geracionais no escritório de advocacia em São Paulo e eu fui estudar isso mais a fundo. Então foi muito interessante entender isso também. Então, se eu puder falar muito rapidamente, né? Sim, Quando a claro. gente tem as classificações de gerações, elas não são as únicas que tem classificações diferentes, mas a gente tem, né, basicamente quem nasceu até a Segunda Guerra são os veteranos, aí você tem os boomers, né, o baby boom pós-Segunda Guerra, aí você tem a geração X, aí depois vem a geração Y, chamada de millennials, que é a minha, depois você tem a geração Z, e agora os mais novos, tem a alfa, etc e tal. Mas é muito interessante como a minha geração, que basicamente é quem nasceu entre 85 até 90, os millennials ou Y, é uma geração de transição. Porque o que acontece, né? Os boomers, eles vêm com essa necessidade do patrimônio, da casa própria, da segurança, do pós-guerra.
E aí eles passam isso muito para a geração X, então vem aquela geração, né, que trabalha até infartar e não sei o quê. Emprego para a vida, Exato, concurso segurança. público, né, que foi criado pelos boomers. E aí vem a geração Y, que é a minha geração, que a gente brinca que é a geração de transição e que olha, né, olha para trás, olha para os pais, olha para uma geração mais velha, os nossos chefes, às vezes fala: "Eu não quero ser isso. Eu não quero estar divorciada, infartando e péssimo". E aí, por outro lado, a gente olha para a geração Z, que vem com uma consciência coletiva incrível de falar de meio ambiente, de ser vegano, de ser vegetariano, feminista, né, LGBT, etc, coisas Relações maravilhosas. abertas, não monogâmicas. Exato. E a geração Y fica no meio, olhando para um lado, olhando para o outro, falando: "Quem sou eu? Eu entendo isso aqui, mas eu também ainda não sou aquilo ali", aquela crise. E eu acho que isso é muito representativo, do que muitas vezes a gente sente, que é, como eu não sei exatamente quem eu sou, a gente acaba abrindo mão de muita coisa. Então acho que, por exemplo, nos casamentos a gente vê muito isso, a gente, fica nesse lugar de: "Ah não, eu só preciso ser feliz". Sim, a gente quer ser feliz, mas a gente também batalha pelas relações. A gente também tenta, né, salvar os casamentos, a gente tenta ir para terapia de casal, então acho que entender que nem tudo é a gente, né, jogar a toalha e falar: "Não, eu preciso ir atrás da minha felicidade", e não se dedicar às Mas o que é que tu pessoas. vês de casos concretos que te fez escrever esta crónica e dizer isto? Ah, eu acho que é isso, né, quando as pessoas entendem, tem uma frase que eu gosto muito, né, que a gente fala: "Quando a lâmpada da casa queima, a gente troca a lâmpada, a gente não muda de casa". Então eu acho que é entender que às vezes a gente não vai estar feliz no trabalho e que a gente vai tentar conversar sobre isso no trabalho antes, fazer mudanças e tal. Se não der, você muda de trabalho. Mas o que a gente tentou fazer de mudança nas relações, no trabalho, na gente mesmo, antes de tentar ir para a próxima? Eu acho que talvez esse seja um desafio, né? Tem uma coisa interessante, tem um livro até de um colega meu, escritor lá em São Paulo, psiquiatra, né? Que as pessoas às vezes acham que a tristeza é uma doença, e não é, e ficar triste faz parte da vida, e às vezes você tem uma fase no trabalho que não é a melhor possível e que você não tá bem, também faz parte, é uma transição. Claro que não é normal você se ver infeliz para sempre, mas eu acho que a gente ter uma ilusão de que o trabalho vai fazer a gente feliz e pleno, que o casamento vai ser sempre ótimo, que os filhos vão ser ótimos, isso é uma coisa vendida muito por papel também de rede social, né, de que as pessoas ali estão ótimas nos recortes que a gente vê e parece que só a gente tem problema. Mas achas que nós tememos a frustração? Não queremos lidar com a frustração? É uma questão Ah, a de gente foge educação? muito. É uma questão de quê? É uma questão de educação? É uma questão de vimos, se calhar, os nossos pais em relações que não eram felizes ou em trabalhos em que não eram felizes e agora ficámos tão traumatizados, digamos assim, com isso que não queremos isso para nós? A gente foge. E é ótimo não querer, né? É ótimo a gente ter consciência de que não estou feliz nesse momento aqui. O que a gente pode entender é que eu posso tentar trabalhar essa relação mais um tempo, eu posso tentar diálogo, eu posso tentar buscar ferramentas, né? Então acho que isso faz muita diferença. Não estou feliz aqui, então vou embora, ou não estou feliz aqui e vou trabalhar sobre isso. Às vezes a gente vai acabar indo embora mesmo, mas vamos tentar trabalhar primeiro, né, vamos tentar olhar para isso e entender que faz parte, às vezes tá bem, às vezes tá pior, faz parte ter as oscilações nos relacionamentos, e que trabalho às vezes vai ser chato mesmo, também faz parte da vida. E as tuas crónicas são muito baseadas em coisas que tu observas à tua volta, por isso esta crónica era sobre ti, era sobre as tuas amigas, era Essa eu acho que sobre. foi uma fase bem sobre amigos mesmo, que eu estava numa fase de dar sermão em muita gente, do tipo: "Gente, também faz parte às vezes a vida não ficar ótima". Acho que os brasileiros também têm isso muito forte, né, que a gente tem uma certa, aqui vocês são acho que mais tranquilos em relação a isso, mas a gente tem essa obrigação de estar sempre feliz, Em realizado. festa. É isso, fala festa, é todo mundo transante, todo mundo tá todo mundo, se você não tiver nesse ápice, sua vida tá errada. Só que a vida não é o ápice, né, a vida é a flutuação, o ápice faz parte dela, mas as descidas também fazem parte. Qual é que é a tua relação com as redes sociais? Já que mencionaste que as redes sociais é de amor-ódio porque tentas combater essa, seres mergulhada nesse universo perfeito, mas ao mesmo tempo é uma ferramenta de trabalho para ti, não é? Que tu partilhas muita coisa nas redes sociais. Eu acho que eu lido razoavelmente bem, eu gosto e eu sempre falo isso, né, eu sempre convido, e até convido os ouvintes que estiverem aqui a fazer uma limpeza de redes sociais. Eu acho que isso é muito importante. O que tem ali que você está seguindo que te faz bem, que te coloca no caminho de ser a pessoa que você gosta de ser ou quer se tornar, e o que te faz mal. Então, assim, você está seguindo pessoas que te fazem comprar bolsa, sapato, querer um carro.
É isso? É isso que você quer ser? Ou você quer seguir pessoas que te influenciem com livros, né, com viagens? E quando eu Estás a tô falar de ti falando. própria também, de influenciadoras que tu seguias, que te faziam querer Claro, eu faço a coisas. limpeza de tempos em tempos, porque se deixar, a gente quando vê, viu a bolsa do fulano e tá clicando ali, e quando você vê, eu sempre falo isso, por exemplo, influenciadores de viagens é uma coisa, lifestyle é outra. Ai, nossa, eu tenho que ir pra Bali porque a fulana foi pra Bali, é lindo. Não, vai seguir uma pessoa que é um viajante, que te mostra coisas que não são só pra tirar fotos bonitas. Então, as redes sociais Tu têm possas muita coisa aprender com alguma interessante, coisa, não é? que Sobre a possa história daquele aprender. sítio ou sobre uma curiosidade qualquer. E aí quando você é mãe, eu falo isso, assim, tem uma coisa, um bombardeio real que vão te colocar de consumo, que parece que você precisa ter curso pra colocar filho pra dormir, curso pra não sei o quê, roupa pro teu filho, e o aparelhinho que faz não sei o quê, e a comida que é assim. E talvez você possa estar seguindo um pedagogo legal que vai te ensinar outro tipo de coisa. Você pode estar seguindo um nutricionista que vai te ensinar uma coisa simples e tal. E não só tudo que é consumo e tudo que é do tipo, nossa, os filhos lindos da fulana, a roupa do Beltrano. Então, eu acho que é um convite também, o que a gente deixa que as redes sociais façam com a gente? Tu, quando te separaste, dizias que não sabia. Eu sei, li muita coisa, não é? Como estás a Adoro, ver? vai me lembrando. Quando te separaste, tu dizias que não sabias se irias ser mãe ou não, porque achavas que ias ser mãe naquele casamento, não foste, e que então, quando seguias várias pessoas nas redes sociais, começaste a tirar pessoas que eram mães porque te doía muito ver pessoas que eram mães quando tu não sabias se tu irias ser mãe. Eu falo isso, quando eu me separei, eu tinha 32 anos. E eu nem tinha tanta certeza absoluta de que eu queria ter filhos, mas nesse momento, quando te tiram a possibilidade, você fala, epa. Se calhar quero muito. E aí eu comecei a reparar que quando eu via casais de mão dada na rua, eu ficava chateada, mas eu falava, olha, uma hora, né, melhor ou pior, eu arranjo alguma coisa Claro. aí. Mas filho, eu não sabia se eu ia encontrar alguém, se eu ia ter coragem de ter outra relação, se E a eu ia pressão ter essa biológica, não é? possibilidade. É isso, eu tinha 32, não é que eu tinha 42, mas ainda assim tinha essa pressão. E aí eu comecei a perceber que todas as minhas amigas ou influenciadoras que estavam grávidas, que tinham filhos bebês e não sei o quê, estavam me fazendo muito mal. Ficavas frustrada a ver aquilo, E triste. isso me trazia muita angústia. Isso não quer dizer que eu tivesse um problema com elas, era um problema meu. Mas que durante um tempo, sim, coloquei lá em restringir o conteúdo, não precisa desfazer a amizade, mas aquilo não estava me alimentando bem, aquilo estava me deixando triste, estava me fazendo mal. Então, durante um tempo eu fiz isso, depois de outro tempo voltei a seguir e deu tudo certo. Mas eu acho que se a gente não for defensor da nossa saúde mental, então, por exemplo, né, nesse momento que eu ainda tô nessa tentativa de, né, ficar mais amiga do meu próprio corpo depois do nascimento do meu filho. Me faz muito mal ficar vendo um monte de corpos esculturais e perfeitos, principalmente de gente que tem filho de 6 meses. Exato. Isso me faz mal. Essa genética não é a minha, esse corpo não é o meu, essa realidade não é a minha. Então, isso eu não quero ver agora, né? Então, assim, o que constrói, o que destrói. Na altura da separação, escreveste um livro que se chama Desfeita, Refeita, que é um livro de poemas que tu escreveste. Deixa-me só fazer um parênteses. Se estiverem a ouvir barulhos de obras, é normal, estamos aqui a ter obras neste edifício. Pedimos desculpa, mas de facto não podemos evitar. Voltando aqui ao nosso tema, um livro muito bonito que se chama Desfeita, Refeita, em que tu foste pondo em palavras, em poemas, as tuas dores, a tua tristeza. Foi um período difícil para ti, não é? Foi muito difícil. E eu queria que tu, para terminarmos, lesses um dos poemas do livro, do teu livro, Que surpresa. um dos teus poemas, e que comentasses no fim. Ou seja, Boa. quem é esta mulher que está aqui, porque é que passou e como é que se passa por um período desses, porque eu acho que não há ninguém que nos está a ouvir que nunca tenha passado por uma separação ou que venha a passar por uma separação. E quem é que é esta mulher que estava desfeita e que se tornou refeita? Então, Bonito. Vamos ver, não sei qual é. Peraí, eu vou. vamos lá, vamos lá. Posso? Força. A casa nova ainda não era dela. No papel, acima de tudo, não era dela. Mas ela entrou, cuidadosa, respirou fundo, olhou para as paredes. Organizou 15 livros em cima de uma mesa. Maia e suas verdades, Virgínia e sua bússola, Isabel e sua esperança. Enfileirou 12 pares de sapatos, tão diferentes uns dos outros como ela e suas versões. Comprou banana prata, uma garrafa de rosé e colocou lençóis floridos na cama. Sentou-se no chão da varanda. Era uma noite de verão. Abraçou seus joelhos, olhou para o céu. Ventou. E ela entendeu que a casa já era dela, porque ela em si já era a própria casa. Fiquei emocionadinha aqui. Esse poema chama-se Rosé. Rosé, eu lembro muito desse dia. Eu lembro muito desse dia, né? Porque, enfim, foi uma...
Hoje em dia, né, acho que é legal falar disso, falar desse dia também, da cura da relação com meu ex-marido também, que é isso, a gente estava no Jardim da Estrela com as crianças brincando, tiramos foto todo mundo junto. E hoje eu sou muito grata, porque ele também teve a coragem de terminar um casamento que não estava bom para nenhum dos dois, e que a gente, que muito como mulher, fica nessa missão, nessa coisa da resiliência, de não, eu vou aguentar Vou pela salvar. Francisca, pela criança, e às vezes não dá mais, né? Então acho que Esse foi dia. muito muito doloroso, muito difícil, eu fiquei mal como eu nunca imaginei que eu ficaria. Mas aí nesse processo da cura, assim, de quando eu, né, olhei para o meu apartamento, entendi que aquele era um ambiente meu, e entender que essa cura não vai vir por um novo amor. A cura vem por outros lugares. O novo amor é o que pode vir quando você já está curada. E eu acho que isso é muito importante, né? A chegada do Agostinho, do meu marido na minha vida, do meu novo enteado, do Joaquim, meu filho, são verdadeiros presentes que só puderam entrar porque eu estava forte bastante para isso. Porque eu acho que quando a gente tenta curar um amor com outro amor, né? Um desamor com um novo amor, a gente corre o risco de, sabe, tentar costurar uma ferida que está infeccionada. Então, acho que entender que estar Podes- sozinha pode ser muito bom também. Que podes te refazer sempre, seja depois de uma separação, depois de uma desilusão, depois de De uma uma morte de perda, alguém, um luto, uma perda de um trabalho, porque eu acho que são, um projeto que não né? correu bem. Podes sempre refazer-te, como diz o título do teu livro. Sempre, sempre. Parece que às vezes você fala assim, parece que isso nunca mais vai melhorar, mas você fala, o tempo acaba sendo muito amigo também. Muito obrigada. Obrigada eu. Até a próxima. Retomamos. Até à próxima, nós voltamos na próxima semana. Até lá.